Descobri da pior forma possível que eu não era um filho para a minha família, mas sim um caixa eletrônico. Depois de gastar cada centavo que eu tinha reformando a casa dos meus pais e pagando as dívidas deles, fui expulso no meio de uma noite gelada de janeiro para dar lugar ao namorado da minha irmã e aos filhos dele. Eles ficaram com o conforto que eu paguei, e eu fiquei com uma mala na mão e o coração quebrado. Mas o mundo dá voltas, e a justiça não falha. Eu cansei de fingir que está tudo bem, e agora vou falar a verdade nua e crua. Eu fui o caixa eletrônico da minha própria família até o dia em que o meu saldo acabou, e eles me descartaram como lixo. Eu dediquei 10 anos da minha vida pagando as dívidas dos meus pais, reformando o teto deles e abrindo mão dos meus sonhos por uma lealdade que só existia da minha parte. No momento em que perdi o emprego e precisei de um teto, descobri que o amor deles tinha preço. E o meu valor para eles tinha acabado junto com o meu dinheiro. Fui chutado da casa que eu mesmo ajudei a manter para dar lugar a estranhos, ouvindo da minha própria mãe que eu não era mais bem-vindo. Você não pode ficar aqui, Gabriel. A gente não tem espaço físico nem emocional para você. Estas foram as palavras que saíram da boca da minha mãe naquela noite gelada de janeiro, enquanto eu estava sentado no sofá velho da sala deles, com uma mala pequena nos meus pés e um nó na garganta por causa de uma mistura de raiva e muita humilhação. Eu tinha 32 anos e estava sem emprego faz 3 semanas, sendo que eu tive que mudar para lá porque também tinha que resolver o aluguel atrasado e o medo constante de ser despejado de onde eu morava. A perda do trabalho não foi por ter sido um mau profissional, mas pelo fim de repente do meu contrato como analista terceirizado, que é um tipo de serviço que paga bem na hora, mas não dá segurança nenhuma para o futuro. Isso explicava o porquê de eu não ter um dinheiro guardado e, apesar de tudo, a falta do dinheiro em si era só o sinal de uma ferida na alma muito mais profunda. O que mais me quebrava não era a falta de dinheiro, mas o jeito que meus próprios pais me olhavam, como se eu fosse um peso qualquer que tivesse caído ali do nada, com aquele olhar de "quem deixou isso aqui?" E esse olhar era quase um dom cruel da nossa família. Era uma coisa que eles faziam perfeitamente faz anos, só comigo. A humilhação era um peso gelado que chegava a doer lá dentro, quase tanto quanto o frio daquela noite de inverno. A voz da minha mãe era baixa e sem nenhum carinho. Não era voz de briga, mas de um incômodo gélido que deixava a rejeição ainda mais difícil de aguentar. Não tinha emoção naquela crueldade, era só uma praticidade egoísta e pensada. O jeito que ela falou aquelas palavras dava a entender que aquela conversa já tinha sido decidida pelas minhas costas fazia tempo. E eu fui o último a saber da minha própria sentença. Ela continuava dobrando uma coberta na beirada do sofá com uma calma estranha, e aquele jeito tão comum de fazer as coisas de casa contrastava demais com a dureza do que ela dizia, reforçando o gelo total do meu banimento. Era como se eu fosse uma mancha chata no tapete que precisava sair, enquanto ela estava só passando o pano sem pressa nenhuma. E o motivo real foi o verdadeiro soco no meu estômago. Porque o porquê de me mandarem embora tinha a ver com a chegada de gente nova para ocupar o meu lugar. Minha irmã mais nova, Letícia, tinha acabado de trazer um namorado, Ricardo, para morar lá com 3 crianças pequenas do antigo relacionamento dele. Segundo a lógica maluca dos meus pais, criança precisa de calma e segurança total acima de tudo. A ironia era um veneno que corria no meu sangue, porque eu tinha deixado de comprar uma casa para mim anos atrás, para ajudar a pagar a dívida da casa deles. Mês após mês eu paguei conta de luz, consertos no telhado e até a troca do aquecedor no inverno. Fiz tudo aquilo porque acreditei na mentira de que família serve para se ajudar. Mas pelo jeito, meu papel era mais o de um patrocinador de graça e eu não tinha direito a nada, nem a um colchão velho no chão. Eu era a viga escondida que não deixava a casa cair, mas agora eu era tratado como um estranho qualquer. Eles nem falaram do dinheiro que eu tinha colocado no aquecedor novo na semana anterior. A desculpa do bem-estar das crianças era para eles um argumento que não dava para discutir, que convenientemente apagava toda a dívida de gratidão. A casa deles precisa de conserto o tempo todo por ser velha, e sem a minha ajuda financeira pesada, o valor dela teria caído muito, o que só mostrava que eu só servia para dar dinheiro para eles. Enquanto minha mãe falava, eu olhava em volta e o que eu via na sala mostrava que eu já não fazia parte daquela casa. Tinha brinquedo espalhado por todo lado e um videogame de última geração na estante, enquanto o cheiro de pizza assava na cozinha. Eu conseguia ouvir as risadinhas das crianças vindo lá de cima, e eu estava ali parado, sem rumo, sem saber onde ia dormir naquela noite pesada. O cheiro de vela de baunilha me deu enjoo,
enquanto minha mãe usava aquilo para disfarçar o cheiro de mofo, tentando esconder os problemas reais, do mesmo jeito que tentava esconder o incômodo de ter um filho desempregado por perto. Meu pai não tinha coragem de olhar para mim, ficando grudado na tela do celular, fingindo estar ocupado com bobagem, enquanto a Letícia apareceu no corredor com um sorriso de quem ganhou a parada, dizendo: "Desculpa, Biel, mas agora não tem como se eu estivesse pedindo um favor de outro mundo." A porta fechou e eu saí sentindo que algo importante dentro de mim tinha quebrado para sempre. Eu não fazia ideia do que ia acontecer, mas sabia que aquela noite ia mudar a minha vida. E o frio da rua pareceu mais amigo do que o clima pesado daquela sala. Recebi aquela notícia de pé com a mala pronta e a expulsão pareceu o final esperado de um negócio que acabou, e não o fim de um laço de família. Meu corpo parecia travado enquanto eu segurava a alça da mala, tentando entender como aquelas pessoas conseguiam me jogar fora como lixo depois de eu ter sacrificado tanto por elas. Mais do que o desprezo, era o peso da ingratidão que me sufocava. E o pior era ver a cara de deboche da Letícia, que parecia feliz de verdade em me ver sem ter para onde ir. O Ricardo nem saiu do quarto para falar comigo, enquanto as crianças continuavam correndo lá em cima, batendo porta e rindo, sem saberem que eu estava sendo mandado embora. Um filho estava sendo chutado pelo seu próprio sangue, e o barulho alegre daquelas crianças era o som do meu fim naquela família. "Mas vocês têm o quarto de visitas?" Minha voz saiu baixa e tremendo, e eu estava quase implorando por um cantinho, algo que me machucou mais do que o não em si. Minha mãe suspirou sem paciência e cruzou os braços, balançando a cabeça como se eu estivesse pedindo um absurdo, dizendo que o quarto de visitas agora era das meninas porque elas precisavam de espaço. Sim, claro, o meu antigo espaço que eu mesmo ajudei a arrumar agora era um santuário para as crianças alheias, e eu era apenas o fantasma, já que o meu valor tinha acabado. Eu lembrei direitinho de ter passado um fim de semana inteiro montando os beliches que agora estavam naquele quarto, e aquele nome quarto de visitas, em vez de seu quarto, já mostrava que eu era só um visitante chato. Eu senti o ar da sala ficar pesado, percebendo que ninguém ali ia me dar a mão. Essa sensação me fez pensar no passado, buscando onde começou toda essa frieza. O jeito daquela casa veio na mente. Quando eu era criança, meu pai trabalhava demais como caminhoneiro e quase nunca estava em casa. Quem mandava era minha mãe, que media o valor das pessoas pelo que elas podiam dar para ela na hora. Se você não tinha nada para oferecer, ela simplesmente te tirava da vida dela sem culpa nenhuma. Eu vi esse padrão cedo demais, mas, como todo filho que quer carinho, passei anos tentando comprar o amor dela. Lembro de uma noite de frio no inverno, quando eu tinha uns 10 anos e a conta de gás atrasou, deixando a casa gelada. Vi minha mãe pedindo ajuda para um tio, e quando ele disse não, ela desligou o telefone dizendo que quem não ajuda não vale nada. Aquilo ficou marcado na minha cabeça e naquela época eu comecei a fazer pequenos trabalhos para os vizinhos, juntando moedas para dar para ela, esperando um abraço, mas ela só pegava o dinheiro e guardava, dizendo que agora não precisávamos mais nos humilhar pedindo para os outros. A gratidão dela era sempre do tamanho do que recebia, e essa lição errada me fez acreditar que meu amor tinha que ser provado pelo meu saldo no banco, sendo esse o único jeito que eu aprendi para me sentir parte da família. Com a Letícia era diferente, porque ela era a caçula e a protegida. Quando ela bateu o carro, meu pai vendeu a moto que ele amava para comprar outro carro para ela, enquanto para o meu primeiro emprego, ele disse que eu tinha que me virar. A diferença era um abismo de favoritismo que só cresceu com o tempo. Aos 20 anos, consegui um emprego bom e comecei a pagar as contas da casa, deixando de fazer minhas coisas para dar dinheiro para eles, pagando tudo, do telhado ao cano. Apesar do meu esforço, as feridas não curavam e eu guardava cada sinal de ingratidão, como no Natal que dei uma TV top para eles, e 2 meses depois vi a TV no quarto da Letícia, ou no aniversário que levei minha mãe num restaurante caro, e no dia seguinte ouvi ela falando para a vizinha que o presente foi da filha. A cada lembrança, eu me perguntava por que continuava tentando, talvez na esperança de que um dia eles me vissem além do dinheiro. Teve também aquele verão quente que meu carro quebrou na estrada e liguei para o meu pai, mas ele não quis ajudar porque estava ajudando o namorado da Letícia a colocar piso no quintal. No fim, paguei um guincho caro, lembrando de todas as vezes que eu parei tudo para resolver os problemas deles. Lembro bem de um feriado que dirigi 6 horas, mas quando cheguei, o aquecedor estava quebrado e passei o tempo todo no frio consertando. Quando terminei, cansado e sujo, o jantar já tinha acabado
e minha mãe me deu um pedaço de torta qualquer na pia, dizendo que era sorte eu saber consertar as coisas. Ela nem viu que eu estava com fome. Eu nunca gritava, porque quando ela reclamava da conta de luz alta, eu só perguntava o valor e pagava. Não era só dever, era o costume de querer ser aceito ajudando, o que deixava a da expulsão agora ainda mais dolorida. Todos esses anos, eu deixei meu conforto de lado para manter a casa deles em pé, acreditando que teria um lugar seguro se as coisas ficassem ruins, descobrindo agora que era tudo mentira. Eu devia ter visto a real no bolo de aniversário dela, que ela me agradeceu friamente, mas postou foto elogiando a Letícia. Quando eu disse que o presente foi meu, ela me ignorou. Eu era o motorista e quem pagava as contas, mas nunca o herói do carinho, sentindo o peito apertar com essa memória. Era como se eu tivesse me afogado para manter o barco deles flutuando, e agora que eu precisava de ajuda, eles me empurravam para o fundo. Cada centavo enviado era um pedido de amor que eles ignoraram, e a história da nossa família era só uma conta no vermelho onde o carinho nunca chegava. Eu lembrava do cheiro do café nos domingos, achando que aquilo era um lar, mas era só uma ilusão que eu criei. Bastou um momento de fraqueza para a máscara cair. Num inverno bravo, minha mãe chorou no telefone por causa do aquecedor e eu usei minhas economias de uma vida para salvá-los. Um mês depois, vi que eles usaram o que sobrou para comprar luxos bobos. Quando perguntei, ela riu da minha cara dizendo que eles mereciam o conforto e aquilo doeu porque nunca tiveram esse carinho comigo. Eu virei a segunda opção porque se o problema era da Letícia, todo mundo corria. Mas para mim, a solução era eu me virar. Quando o carro dela parou, meu pai consertou. Mas para o meu, ele disse para eu fazer um curso. Eu continuava aceitando tudo por medo de ficar sozinho, percebendo tarde demais que eu só valia o que eu pagava. Um pouco antes da pandemia, resolvi dívidas de banco para eles e, no jantar, ninguém falou comigo porque o assunto era o negócio do Ricardo. A Letícia contou os planos do Ricardo e meus pais deram dinheiro na hora, enquanto eu engolia a raiva em silêncio. Eles nunca investiram um centavo nos meus sonhos e meu pai até riu das minhas ideias, dizendo que eu não tinha o perfil para o sucesso. Eu era o apoio nos problemas dos outros, mas nunca o dono da minha própria vida para eles. E a preferência pelo Ricardo virou minha tristeza em uma raiva justa. A rotina de pagar tudo acabou com a demissão, e a primeira semana foi uma correria de currículos e medo de ser despejado. Liguei para minha mãe pedindo um teto, e ela disse que a casa estava cheia, me ignorando como filho. 2 dias depois, vi a caminhonete do Ricardo cheia de móveis novos, com meu pai rindo, enquanto o meu problema era deixado de lado. Quando entrei na sala, vi minha mãe e a Letícia planejando uma viagem, como se eu nem estivesse ali. Meu pedido de ajuda foi recebido com risada e com a frase de que eu era um problema para elas. Sentei na poltrona sentindo o peso do mundo, enquanto o Ricardo sugeria que eu dormisse no sofá de um amigo. A briga estourou e eu bati de frente com o Ricardo sobre o meu direito àquela casa que eu ajudei a manter, mas meu pai se meteu, mandando eu calar a boca e dizendo que eu era o peso da família. Eu ri com a verdade, dizendo que o problema era a falta de caráter deles, e meu pai nem olhou na minha cara. Minha mãe me evitou como se eu fosse algo quebrado, e ouvi as risadas dos outros como se eu já não existisse. Olhei para as paredes que pintei e móveis que comprei, sentindo que eu tinha sido apagado. Pedi um canto no chão, mas minha mãe usou a desculpa das crianças, me deixando sozinho na sala. O não foi o fim, e, enquanto Ricardo e meu pai montavam móveis para os outros, eu era tratado como lixo. A Letícia usou o poder dela para me humilhar, dizendo que precisavam focar em quem importava, e meu pai passou por mim como se eu fosse invisível. O Ricardo tirou sarro da minha situação, e as crianças quase derrubaram minha mala sem ninguém falar nada. Minha mãe dava mimos para os outros e eu continuava ali, com gosto de derrota na boca. Perguntei se era o fim, e o olhar dela confirmou que eles já tinham escolhido. Meu pai e o Ricardo subiram me ignorando, e a Letícia disse para eu aceitar que as coisas mudaram. Respondi que mudaram para pior, enquanto minha mãe empurrava minha mala para a porta, me mandando sair. Olhei para a mala que antes levava presentes e agora levava minha vida toda, ouvindo o som de martelo lá em cima como se estivessem pregando meu caixão. A Letícia sorriu com maldade e minha mãe tirou os pratos, acabando com a minha visita. Levantei e saí para o frio, sentindo que a rua era mais honesta que aquela casa. Passei semanas dormindo em sofás e carros, transformando o medo em estratégia para entrar na justiça. Evitei falar com eles para não sofrer mais, mas a paciência acabou quando minha mãe ligou proibindo minha entrada na casa porque eu deixava as crianças desconfortáveis.
Fiquei em choque com tanta maldade e lembrei que sempre fui o plano B, enquanto a Letícia era a prioridade. Minha mãe desligou dizendo para eu me virar e eu desejei justiça, sentindo que cada ajuda que dei era uma prova contra eles. Saí de casa e precisei passar na frente da casa deles para ver que a porta estava trancada para o filho que ajudou a construir tudo. Vi com meus próprios olhos que eles tinham me excluído mesmo. Dirigi até lá em silêncio, sentindo um aperto na garganta. E ao chegar, vi as luzes e ouvi as risadas de quem estava feliz sem mim. A noite estava escura, e o frio da madrugada aumentava a solidão. Mas eu fiz o que não achei que teria coragem. Fiquei olhando pela janela a cena de felicidade que eu paguei. O Ricardo jogava videogame com as crianças e as mulheres riam na cozinha. Aquela imagem doeu muito, mas virou a minha vontade de agir. Peguei o celular e vi meu extrato do banco, vendo anos de pagamentos que mantiveram tudo aquilo. Passei horas naquela noite vendo cada centavo e cada nota fiscal que guardei, percebendo que eu podia ter minha própria casa se não tivesse dado tudo para eles. Não era pouco, e somando tudo, dava para ter pago boa parte de uma casa para mim, mas eu priorizei eles. Enquanto eu montava aquela pasta de documentos, a ideia foi tomando forma, e a tristeza deu lugar à justiça. Eu tirava cópia de tudo, com a certeza de que não voltaria ali como filho. A primeira ligação não foi para um advogado, mas para o meu amigo Bruno, que eu conhecia da escola. A voz dele foi a única que não foi ruim comigo. Quando eu disse que não tinha para onde ir, ele não pensou duas vezes e disse para eu ir para lá, porque a porta estaria sempre aberta. Naquela noite, o Bruno me deu mais que um sofá. Ele me deu atenção e ouviu minha história com pizza e cerveja. O mais importante foi que ele me fez rir, dizendo que a melhor parte de ser expulso era não ter que ouvir minha mãe, mas que eu estava livre da dívida da casa, e que isso valia ouro. Aquele alívio me ajudou muito enquanto o Bruno dividia as coisas comigo, sendo o meu primeiro porto seguro e a prova de que amigo é mais que parente. A casa dele era simples e me deu a ideia de liberdade e recomeço. Nos dias seguintes, a sala do Bruno virou meu escritório de guerra, onde eu organizava tudo e fazia planilhas com os valores e juros, transformando a dor em números. A cada valor que eu colocava, sentia a raiva virar foco, porque não era mais sobre mágoa, mas sobre justiça. Eu estava me protegendo com os recibos que eles ignoraram, e ver o valor total me deu coragem para ir atrás de um advogado, provando o quanto eu fui usado. Depois de 3 dias, fui falar com a advogada Fernanda e contei tudo, do começo ao fim. Ela ouvia em silêncio, anotando tudo, até que tirou os óculos e disse que eu tinha um caso muito forte. Ela separou os papéis e disse que aquilo não era só ajuda de vez em quando, mas dinheiro investido direto na casa deles, o que me dava direito a receber de volta. Eu ouvi tudo sentindo um alívio misturado com raiva, enquanto a Fernanda falava sobre os direitos que eu tinha. Pela primeira vez, alguém viu o valor do que eu fiz. E quando ela avisou que a briga seria feia, eu disse que não tinha nada a perder, assinando os papéis como se estivesse cortando o laço com aquelas pessoas. O apoio da Fernanda foi além do trabalho, e nas primeiras semanas ela me ligava para saber se eu estava bem, dizendo que eu era um homem de princípios. Fiquei até sem graça porque ninguém tinha me valorizado assim sem querer nada em troca, e a voz dela foi meu refúgio por meses. Uma tarde, a gente se encontrou para ver os papéis e eu estava acabado, mas ela trouxe um café e um lanche, dizendo que eu precisava de força. Naquele dia, ela me contou da vida dela, e a paixão que ela tinha pelo que fazia me encantou de um jeito novo. Pela primeira vez em anos, senti algo por alguém que valorizava a honestidade, vendo como ela era uma pessoa iluminada. A gente se olhava de um jeito diferente e tinha um clima entre nós. Lembro de quando nossas mãos se encostaram e eu senti um arrepio. Eu estava carente de algo de verdade e ela parecia ser o que eu precisava, com meu coração batendo forte quando a gente se despedia. Ela não era só minha advogada, estava virando meu apoio, com uma confiança muito mais forte que o meu laço de sangue. Ela era o contrário da minha família, e nos dias seguintes, a Fernanda calculou com um perito quanto o meu dinheiro valorizou a casa. O papel mostrou que as reformas que eu paguei aumentaram muito o valor da casa, e ver aquele número me deu um choque. Eu tinha dado valor para eles e recebi um vaza em troca. A Fernanda fez uma carta oficial e o oficial de justiça entregou, deixando claro que agora o assunto era sério. Soube da reação logo depois, quando meu celular encheu de mensagem da minha mãe me chamando de ingrato e meu pai dizendo que eu estava acabando com a família. A Letícia mandou áudio brava dizendo que eu estava tirando a casa das crianças, mas eu só pensei,
Não, estou cobrando o que é meu. E não respondi ninguém. 2 dias depois, eles pegaram um advogado e a audiência foi marcada. A Fernanda disse para eu não falar com eles, mas vi o carro do meu pai no mercado. Ele gritou dizendo que eu estava fazendo aquilo por vingança, mas eu ri e perguntei quando eles me ajudaram. Ele ficou vermelho e disse que eu ia me arrepender, e eu respondi que já me arrependia de ter gasto 1 centavo com eles. Ele ficou sem resposta e saiu rápido, enquanto eu ficava com receio de encontrar eles por aí. Mudei meu caminho para o trabalho, mas o porteiro do prédio disse que meu pai queria meu endereço, e eu fiquei com medo, percebendo que estavam atrás de mim. Quase entrei em pânico, mas o Bruno me acalmou, trancando a porta e lembrando que eu não estava sozinho. Na noite antes da audiência, eu estava muito ansioso. Peguei uma chave de fenda e comecei a riscar uma madeira até cansar, sentindo que a raiva tinha virado minha força. Prometi que nunca mais ia implorar por amor de ninguém e fui para a audiência para me libertar de vez. No dia seguinte, chegamos no tribunal. O lugar era moderno e frio, e sentei do lado da Fernanda, enquanto meus pais e a Letícia entravam com cara de poucos amigos. O juiz pediu para cada um falar e a Fernanda mostrou todos os comprovantes, provando que meus pagamentos eram para as dívidas e reformas, enquanto o advogado deles dizia que era tudo presente. A Fernanda foi firme, lembrando que eles pediam o dinheiro toda hora com urgência, me deixando até sem dinheiro para o meu aluguel. Contei para o juiz todas as vezes que deixei de pagar minhas coisas para ajudar eles, e vi minha mãe fazendo cara de deboche, mas continuei falando, sentindo um peso saindo de mim. A Fernanda mostrou fotos da casa antes e depois das obras, como o telhado e a cozinha, e as fotos mostravam a verdade, enquanto o advogado deles dizia que em família um ajuda o outro. Minha advogada provou que meu dinheiro salvou a casa de ser levada pelo banco. O juiz perguntou se eu podia morar lá e minha mãe disse que não tinha lugar, mas a Fernanda lembrou que a família da irmã estava lá e eu fui excluído mesmo pagando as contas. O clima ficou pesado e o juiz disse que o que importava ali era o dinheiro e não os sentimentos. A Fernanda mostrou as mensagens da minha mãe, pedindo dinheiro para não perder a casa para o banco. A Letícia mudou a expressão na hora, e meu pai parou de olhar para mim, enquanto o advogado deles tentava dizer que eu era instável. A Fernanda rebateu na hora, dizendo que eu estava naquela situação justamente por ter ajudado demais eles. O processo demorou, mas a decisão veio. Meus pais foram condenados a me pagar tudo de volta com juros. Ao sair dali, senti uma leveza enorme e foquei na mão da Fernanda segurando a minha. Meus pais não falaram mais comigo e a Letícia me bloqueou. Mas, com o dinheiro, aluguei um lugar só meu, onde tenho paz e ninguém diz que eu sou menos que os outros. A maior mudança foi a Fernanda ao meu lado. E 6 meses depois, ela disse que eu fiz o certo. Entendi o que era ser amado de verdade pelo que eu sou, enquanto o nosso primeiro beijo foi na porta do meu apartamento. O carinho dela era o que eu precisava, e a paixão mostrou que eu podia ter uma relação saudável. Ela virou meu porto seguro, onde eu posso ser eu mesmo sem ser usado. 1 mês depois, recebi a primeira parte do dinheiro e encontrei a Fernanda no parque, dando para ela uma caixinha com um chaveiro de casa. Disse que era a chave da minha liberdade e o símbolo do lar de verdade que ela me deu. A Fernanda chorou e me beijou, segurando minha mão. Meu único arrependimento foi não ter caído fora dessa família antes. Deixe seu like, compartilhe suas experiências nos comentários. Eu fico feliz por vocês me ouvirem até aqui. Muito obrigado.